Obrigado, Apoena. Primeiro, agradecer aí a organização do evento. Sei que vocês estão trabalhando bastante aí para tocar esse barco, então parabéns. Boa tarde aí para todo mundo que está compondo a mesa. Eu sou Diogo Carvalho, eu sou doutorando do Programa de História Econômica e essa minha comunicação ela é uma parte, né, da minha tese aí que está em desenvolvimento. Vou marcar aqui o tempinho e vou começar. Então vamos lá. Essa minha comunicação, eu busco mostrar alguns efeitos da constituição do setor primário exportador como eixo da reprodução do capital no Brasil, destacando o aumento da concentração fundiária, da expropriação das terras e da degradação ambiental. O objetivo é ressaltar a importância de analisar o setor primário exportador, né, a agroindústria, como conectado ao conjunto das transformações na economia brasileira e na acumulação de capital no país nas últimas décadas. Então, primeiro, eu vou fazer uma apresentação de alguns dados e umas notícias mais recentes relacionadas ao agronegócio para situar o nosso debate. Então, vamos aí ao primeiro slide. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem o dado referente ao PIB do agro na comparação entre os primeiros semestres de 2020 e 2021. Então, aí a gente pode ver que ocorreu um crescimento do setor, mesmo com os efeitos da pandemia, do aumento do desemprego, da queda da renda, da fome, mesmo com todos esses elementos, o PIB do agro teve um crescimento de quase 10% em comparação ao ano passado. Nessa segunda imagem, nesse segundo gráfico, mostra a evolução do volume e das áreas de produção de soja, né, que é o carro-chefe das exportações do agronegócio, mais ou menos nas duas últimas décadas. A gente pode perceber, analisando essas linhas, que tem um salto, tanto no volume quanto nas áreas ocupadas para a produção. Esse próximo dado, ele é um gráfico que mostra a pauta das exportações brasileiras entre 2000 e 2018. Nele a gente consegue ver que ali por volta de 2008 e 2009, os produtos básicos, que é essa linha azul, eles se tornam as principais exportações do país, superando o conjunto de semi-manufaturados e de manufaturados. Esse próximo slide, então, a gente tem aí os dados do Censo Agropecuário do IBGE, que ele mostra um aumento na concentração fundiária entre os censos de 2006 e de 2017. E aí está destacado em vermelho o crescimento das propriedades com mais de 1.000 hectares, que são as grandes propriedades. Então, a gente percebe que nesse espaço de 11 anos, a gente tem um crescimento dessa concentração nas grandes propriedades. Vou passar agora, então, para algumas notícias mais recentes, notícias essas todas que são de 2021. Então, temos aí algumas manchetes na grande imprensa. Desmatamento na Amazônia tem a maior taxa em 15 anos. Com desmate em alta, Brasil perde um parque Ibirapuera por hora em 2020. Terras públicas invadidas somam 28% do desmatamento de 13 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Aí, no próximo slide, com algumas notícias do jornal Valor Econômico, agro amplia o seu espaço em estratégia de fundos no país, mercado dos FIAGRO, que são os financiamentos do agronegócio, os fundos de investimento do agronegócio, poderá chegar a 75 bilhões em 2025, projeto XP. Ag-fintechs fazem ponte entre campo e mercado, cresce o mercado brasileiro de criptomoedas agrícolas. Último slide com as notícias. É uma notícia da agência pública, BTG e XP estão a serviço de estrangeiros suspeitos de compra ilegal de terras, e uma notícia do Observatório de Olho nos Ruralistas, terras em 297 áreas indígenas estão cadastradas em nome de milhares de fazendeiros. Então, qual a relação desses dados e notícias com a expansão do agronegócio observada nas duas últimas décadas? Então, o que esses números eles podem nos indicar? Primeiramente, é preciso desnaturalizar a expansão do agro brasileiro como simples resultado da eficiência científica, do aumento da produtividade ou da alta internacional dos preços de commodities agrícolas. A conformação da hegemonia do setor, a partir de meados de 1980 e consolidada nas duas primeiras décadas dos anos 2000, se dá em paralelo à reestruturação produtiva do conjunto da economia brasileira. Reestruturação essa que significou uma adequação ao padrão de acumulação neoliberal, com estímulos a privatizações de empresas estatais e fundos de pensão, mas não apenas. É também a privatização de direitos coletivos, como acesso à água, saúde, educação, à terra, a expansão da financiarização e do rentismo, uma regressão no padrão de industrialização, com a subordinação da industrialização ao modelo primário exportador,
Então, é diante desse contexto que o agro se conforma como o padrão de reprodução de capital dominante na atual fase de acumulação capitalista do país. Então, aí, o avanço do agro, ele não representa um avanço autônomo de um setor produtivo específico, como as entidades de classe do setor divulgam, ao defender o setor agroindustrial como a parcela mais importante do PIB do país, o principal gerador de divisas, de alimentos e de empregos. O que se ressalta é que o avanço das atividades primárias exportadoras é também o avanço do conjunto das relações capitalistas no país, que tem como condição as constantes e perenes expropriações, seja de direitos, de terras, de trabalho. Contudo, é preciso destacar as particularidades do modelo do agronegócio, repondo a totalidade, inserindo no conjunto das expansões das relações capitalistas. Então, é preciso observar que o agro não é apenas um setor ligado às atividades agroindustriais, o chamado dentro e fora da porteira. O agro é, de fato, tudo, como diz a propaganda, mas em outro sentido, menos ufanista, óbvio. O agro, ele sim, é a produção direta na terra, de grãos, de gado, mas é também indústria, com seus insumos químicos, mecânicos, o beneficiamento das mercadorias. O agro é infraestrutura de grande porte, com portos e ferrovias. Ele é alta tecnologia. A gente percebe que os setores do agro estão na frente das negociações da tecnologia de 5G para aplicar no campo. O agro ele é capital financeiro, então a gente tem as ações das grandes empresas negociadas em bolsas internacionais, as commodities agrícolas que são negociadas em mercados futuros, os grandes financiamentos. Então, a unidade da diversidade dessas diversas camadas do agro, ela se expressa com muita força, por exemplo, quando a gente observa a principal entidade de classe do setor, a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que une diversos grupos empresariais dos múltiplos capitais ligados à atividade primária exportadora. Então, aí eu puxei até algumas setinhas, fazem parte da ABAG, sejam empresas diretamente ligadas à produção, como a AgroSéries, a Cargill, a Embrapa, mas também a gente percebe que tem a presença do Itaú, a Michelin, a B3, a Bolsa de Valores, participa da ABAG, inclusive a Rede Globo também é um dos componentes. Então, o que eu busco ressaltar é que o aumento de queimadas, da concentração fundiária, das formas financiarizadas de financiamento da produção que são observadas nos últimos anos, e como a gente reparou aí nas notícias e nos dados que eu apresentei acima, eles não são pontos fora da curva nessa expansão do setor. São parte do processo de conformação dessa hegemonia de um modelo primário exportador que é altamente integrado com o conjunto da economia. E mais do que parte, esses elementos são condição da expansão do setor. Por exemplo, o notável aumento das formas financiarizadas de financiamento do setor e do mercado de terras, com a participação cada vez mais relevante de grandes fundos nacionais e internacionais, bancos, corretoras, startups, emissão de ações, títulos, créditos, até criptomoedas para financiamento da produção. Todos esses elementos eles exigem, para essas grandes massas de capitais que são investidos, a realização e retornos reais cada vez mais acelerados. Ou seja, expandir as formas financiarizadas de financiamento exige aumentar a produção. Aumentar a produção exige expandir não apenas a produtividade, mas as áreas ocupadas. Então, o que esses dados mostram é que não se expande a produção diante da magnitude desses investimentos sem avançar sobre as terras consideradas disponíveis, como reservas indígenas, ambientais, a Amazônia Legal, as pequenas propriedades no campo. Então, essas constantes expropriações fundiárias e ambientais, elas são intrínsecas a um modelo produtivo altamente financiarizado e voltado especialmente para a exportação. Já encaminhando aí para o final, nos próximos slides, a gente vai ver algumas consequências para o meio ambiente da expansão de grandes massas desses múltiplos capitais na agroindústria, mostrando que o modelo de agronegócio é tudo mesmo, sobretudo degradação ambiental. Hoje, a grande fronteira de expansão do agro e também do desmatamento e das expropriações de comunidades tradicionais, por exemplo, ocorre na região do Mato Piba. Essa região que está marcada, está rachurada no mapa brasileiro, que abrange o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Então, essa é uma área de grande expansão na produção de soja, e em 2019 foi a área que representou um dos maiores números de queimadas do bioma do Cerrado. Além do Cerrado, a Amazônia e o Pantanal eles também têm a sua cobertura vegetal cada vez mais afetada e o território ocupado para a produção agroexportadora. A gente teve, por exemplo, na Amazônia, em 2019, o chamado Dia do Fogo, um dia que ocorreram queimadas ao longo das BRs 163 e da Transamazônica. E também a gente observou em 2020 o Pantanal, que teve 22% do bioma queimado por fazendeiros e latifundiários.
Para finalizar, então, tendo sempre em vista que essas constantes expropriações são base do modelo do agronegócio, cabe apenas sinalizar as particularidades dessas expropriações observadas no atual mercado de terras. A grilagem, que é a forma clássica de roubo de terras, que ocorre necessariamente de forma ilegal, com manipulações cartoriais, e também o land grabbing, que é a apropriação que envolve capitais, mas também envolve atores transnacionais, que ocorre de forma legal e ilegal. Tanto a grilagem e o land grabbing são as principais modalidades de expropriação fundiária que a gente observa atualmente. Elas representam meio que a simbiose das formas consagradas de expropriação fundiária com as atuais, que reafirma a dialética do desenvolvimento periférico, que combina o supostamente atrasado com o supostamente moderno, um alimentando o outro. E aí, para ilustrar a dimensão da grilagem na agroindústria brasileira, tem dados do governo federal de 2006, eles indicavam que era de 100 milhões de hectares o total de terras no país suspeitas de terem origem na grilagem. Já os números de 2019 apontam que há uma sobreposição entre as terras públicas e privadas em cerca de 176 milhões de hectares. Então, num espaço de 15 anos, quase dobrou o número de terras griladas. Então, a gente tem essa expansão da grilagem, do land grabbing, ao mesmo tempo em que a gente tem a expansão do agronegócio. Então, sinaliza que uma coisa está relacionada à outra, pode estar relacionada à outra. Nesses slides seguintes, então, para finalizar mesmo, a gente tem algumas informações sobre a atuação dos fundos internacionais na apropriação de terras, com o consequente desmatamento e queimadas. Nessas imagens, a gente observa que na região do Mato Piba, o fundo de pensão da Universidade de Harvard, que junta a pensão de professores, professoras e funcionários da Universidade de Harvard, que é um fundo internacional que compra terras ao redor do planeta. Então, a gente tem algumas propriedades que fazem parte desse fundo, que estão na região do Mato Piba, e que, coincidentemente, são regiões de desmatamento e de queimadas. Por fim, o último dado aí que eu apresento, a gente vê, então, os efeitos que essa expansão do agronegócio tem nos acirramentos de conflitos no campo, como o exemplo de tendência de crescimento que a gente observa nesse gráfico, nas últimas décadas, das invasões de terras indígenas. Então, aí, para concluir, eu busquei expor brevemente, de uma forma até meio rápida, que as expropriações relacionadas ao agronegócio, ampliadas nas últimas décadas, eles são elementos que não podem ser dissociados da expansão da totalidade das relações sociais de produção capitalistas no Brasil nesse mesmo período. Em suma, a monopolização da posse da terra, a ocupação fundiária realizada com métodos que devastam a cobertura vegetal nativa, a violenta expulsão de populações do campo e de suas propriedades, a financiarização do mercado de terras e da produção agroindustrial são elementos da consolidação da hegemonia de um modelo produtivo essencialmente expropriador dos recursos naturais e de todas as formas de vida. Então, com isso, eu encerro minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente parte aí para o debate.